Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 7 portas do Senhor abertas na nossa vida. Te pedimos, Pai, abre porta de conquista, abre porta de intervenção, abre porta de cura. Pedimos, Pai, que o Senhor abra portas de favor sobre cada um de nós. Te pedimos também, Senhor, libera da Tua glória, que a glória de Deus entre na nossa vida, a glória de Deus entre na nossa casa, que o quarto dos nossos filhos esteja cheio da glória de Deus, que a paz de Cristo Jesus habite ricamente na nossa vida, habite ricamente na nossa casa. Oramos também pela paz no mundo, Pai, para que todo conflito, toda guerra renda-se ao poder de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, a Tua alegria na nossa vida, a Tua força sobre nós. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, no nome de Jesus Cristo, para que seja curado. Jesus, Tu és aquele que tem o poder de curar. E nós oramos para que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, alergia, câncer, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos também por tudo aquilo que tem mantido pessoas em depressão, tristes, angustiadas, com medo, paralisadas, que elas sejam livres agora, que elas sejam curadas agora, que o poder de Jesus Cristo levante cada pessoa. Senhor, nós oramos para que o Senhor toque com Teu poder na vida de cada pessoa. Em o nome de Jesus, Senhor, toca com Teu poder agora, que cada lar seja visitado com o toque de Deus. E essa pessoa, Pai, que está sobrecarregada, essa pessoa que está cansada, essa pessoa que está aflita, dá para ela alívio, Senhor. Dá para ela um renovo. Essa pessoa que teve um dia, Senhor, um dia de trabalho difícil, essa pessoa que enfrentou opressão nos lugares que teve, que está nesse momento precisando de uma palavra, precisando de um ânimo novo, Senhor, que essa pessoa receba o toque do Senhor e que todo jugo espiritual seja quebrado. Tudo aquilo, Senhor, que pesa sobre essa pessoa ou que oprimiu ela durante o dia, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Senhor. Toque-os com a Tua graça, Senhor. É o que eu te peço. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Começamos um propósito hoje, pedindo ao Senhor 7 portas abertas. E eu convido você a entrar nesse propósito e a estar conosco. De hoje até domingo, nós vamos estar firmes nesse propósito. Eu convido você a fazer uma aliança não comigo, mas com o Senhor. E ver resultados na tua vida. Só hoje de manhã, eu não sei quem estava na oração da manhã, mas hoje de manhã eu dei testemunho de 2 mulheres que não podiam engravidar. E as 2 ganharam o bebê. As 2 ganharam o bebê. Eu acho interessante que a maioria das pessoas que me mandam testemunho de que não conseguiam engravidar, elas esperam ter o bebê, aí quando o bebê já está com alguns dias, aí eles dão o testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus também por esses testemunhos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus nunca diz um A sem querer chegar no Z. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então creia. Quando Deus começa a fazer algo na tua vida, Deus Ele termina. Ele não deixa as coisas pela metade. Deus termina aquilo que Ele começa. Amém? Muito bem. Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Um testemunho que eu recebi, maravilhoso, da Michele. Olha só, e ela escreveu assim: na semana passada, quando começou o propósito de 7 dias, com 2 dias de clamor, eu vendi em uma semana o que normalmente levaria um mês. Agora estamos em um novo propósito de 7 dias, com 2 dias de clamor e continuo vendendo. É sobrenatural. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus.
E daí ela escreveu aqui: muito obrigado, o Senhor é um anjo de Deus na minha vida e na minha família, glorifico a Deus pela sua vida e pela sua família. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Gente, não é o que eu tenho dito para você aqui? Ora que você vai ter resposta. Eu nunca pedi para vocês colocarem a fé de vocês em mim, nunca, jamais. Mas eu sempre disse que Jesus Cristo está vivo, que as nossas orações não são em vão. Nós não estamos aqui, perdendo o nosso tempo. Eu não estou aqui perdendo o meu tempo. Eu sei dos dons que eu recebi, eu sei dos talentos que Deus me deu, eu sei da capacidade que o Senhor tem me confiado. Então eu estou aqui por um propósito, você está aí por um propósito. É por isso que nesse propósito 7 dias, eu gostaria muito que cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, cada pessoa fizesse um compromisso, não comigo, mas com Deus, de nos 7 dias se manter firme, sem quebrar, os 7 dias, sem quebrar, se manter firme, crendo no sobrenatural, crendo no poder de Deus, crendo que Deus vai agir. Amém? Então, eu gostaria, e você que está entrando agora aqui nessa oração, que você fizesse um compromisso não comigo, mas com Deus. Senhor, eu vou fazer 7 dias, às 6 da manhã, às 18 horas. Lembrando que quarta e sexta a gente levanta um grande clamor, quarta e sexta-feira. Então convido você a estar com a gente, amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe com 7 pessoas, amém? Compartilhe com 7 pessoas, manda aí para amigo, para parente, para grupo, compartilhe nas redes sociais, Deus vai te recompensar, Deus vai te recompensar, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Enquanto eu leio essa passagem, escreve aqui nos comentários, deixe a luz brilhar. Exatamente assim. Escreve aí, deixe a luz brilhar. Escreve, deixe a luz brilhar. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Eu quero falar um pouco hoje sobre deixar a luz brilhar. A Bíblia diz que não tem como esconder uma cidade no alto do monte. Por quê? Por causa da luz. Ela vai iluminar. Então quem estiver embaixo do monte vai olhar para cima e vai ver uma cidade iluminada à noite. Da mesma forma que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele não enterrou aquilo que ele tinha para entregar, ao contrário, ele mostrou para todo mundo, certo? Ele mostrou o plano de Deus, ele mostrou a natureza de Deus, ele mostrou o poder de Deus. Nós não podemos deixar de mostrar aquilo que Deus nos dá. Como assim? Todos nós temos dons e talentos. Todos nós fomos agraciados por Deus, pela bondade de Deus, que temos características que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas, fazer a diferença aqui nesse mundo. Todos nós que estamos aqui, você pode dizer, não, mas eu não tenho nada. Tem sim. Você tem algo para oferecer. Você tem algo, a deixar com que o mundo veja. Você carrega algo divino na sua vida. Às vezes através, da sua bondade, através do seu trabalho, da sua profissão. Se você, é uma pessoa que faz um serviço relevante para a sociedade, você tem que deixar essa luz brilhar. E se nós, que seguimos a Cristo, que andamos na palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, então ainda mais temos que deixar brilhar. Você não pode esconder o que Deus fez na tua vida. Você não pode esconder o que você carrega. Se você tem um potencial, você não pode deixar com que o medo, lhe paralise. Há pessoas que têm um potencial grande, mas elas têm o medo, de colocar para fora aquilo que carregam. Na primeira igreja que eu pastorei há anos atrás, uma cidadezinha de 30 e poucos mil habitantes, e ali foi o meu, eu posso dizer,
o trabalhar de Deus na minha vida, foi a faculdade de Deus na minha vida. O meu tempo que o Espírito Santo, sabe, me construiu. Foi ali, o tempo da minha construção. Tinha um jovem que eu vi um talento extraordinário nele. Eu vi um talento extraordinário, só que ele tinha um problema. E o problema é que ele era muito, eu posso dizer assim, uma pessoa envergonhada, extremamente envergonhado, tímido, pessoa tímida, sabe? Só que quando abria a boca, meu Deus, era uma voz assim angelical, uma voz angelical. E isso a gente começou a trabalhar, né, com ele nessa parte, que ele tinha um dom, que ele tinha um talento e que ele tinha que usar o que Deus deu para ele. E quando ele começou a cantar, as pessoas ficavam impressionadas com ele, porque, sabe, ele era tímido no canto dele, sabe, aquela pessoa que não quer aparecer. Ele era exatamente essa pessoa, tanto que quando, né, eu fui para São Paulo, eu inclusive fiz um convite para ele estar comigo. Ele não aceitou o convite já por causa dessa timidez que ele tem, mas eu vi potencial. E assim tem muitas pessoas que têm um potencial extraordinário, mas elas são tímidas. Elas estão deixando se paralisar pela opinião dos outros. Tem muita gente que não faz o que deveria fazer porque está preocupada. O que os outros vão pensar? Será que vão me receber? Será que vão me aceitar? Será que vão me aplaudir? Será que vão me vaiar? O que vai ser de mim? Ei, você é uma cidade construída. Você tem que deixar essa luz sair. Você tem que deixar, sabe, com que aquilo que Deus te deu venha a ser manifesto. Então compreenda, não pause seu crescimento pelo medo de incomodar os outros. Você não está incomodando com o seu dom. Você não está incomodando com o seu talento. Ao contrário, a hora que você usar o que Deus te deu, vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, eu não posso parar porque os outros não compreendem. Eu tenho que seguir. Eu tenho que continuar. Não importa se vão me elogiar ou se vão me vaiar, se vão me criticar ou se vão, sabe, agradecer a Deus pela minha vida, eu tenho que manifestar o que Deus me deu. Eu tenho que colocar para fora. Eu tenho que colocar para fora o que Deus me deu. É que nem um vendedor. O vendedor, se ele não abrir a boca, ele não vende. Então ele vai vender um carro, ele vai ter que falar do carro, ele vai ter que vender. Ele vai vender uma geladeira, tem que abrir a boca. Imagina você entrar numa loja cheia de eletrodomésticos, cheia de coisas para casa, e daí os vendedores estão todos parados, né? Todos parados e não abrem a boca. Daí você pensa, qual que é o objetivo dessa pessoa estar aqui, né? Se ela não abre a boca. E com quem que eu falo aqui para comprar? Ou seja, o vendedor vai ter que abrir a boca. Entenda, Deus te deu algo que tem que sair para fora. Deus te deu algo que tem que sair para fora. Independente da opinião dos outros. E tem muita gente que eu conheço que parou de crescer porque ficou com medo do que os outros iriam achar, né? Se os outros iriam receber. Quanto mais velho a gente fica, menos a gente se importa com o que os outros pensam. A gente vai entendendo que temos uma única oportunidade na vida e não podemos perder. Tem muita gente que tem um chamado incrível. Deus tem um propósito. Você tem que deixar essa luz brilhar. Você não pode mais, sabe, se negar de subir no altar para cantar, ou de subir no altar para pregar, ou de, sabe, ser uma pessoa pública, de ser uma pessoa influente. De repente você carrega um talento muito grande de Deus e até agora você está tão presa ao que os outros pensam que você está se deixando ser intimidado, você está se deixando enterrar os dons e os talentos que Deus te deu. Lembre que tudo que recebemos de Deus é para multiplicar.
tudo que recebemos de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus te deu esse talento, Deus te deu essa graça, Deus deu para você essa facilidade que você tem de fazer certas coisas, porque Ele quer ser glorificado através da sua vida. Então não pare por causa das críticas. Não pare por causa da opinião alheia. Não, mas olha como é que ficou me olhando. Olha como é que ficou o nariz torto, fazendo careta para mim. Eu não vou mais nisso. Ei, se você não encontrar opositores no teu caminho, você não vai poder entrar no seu destino. Jesus, ele encontrou vários opositores e é por isso que ele entrou no seu destino. Não existe prosperidade sem crítica. Não existe crescimento sem crítica. Não existe, avanço sem crítica. Então, independente das contrariedades, deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Ah, mas eu tenho vergonha porque eu acabei fazendo coisas erradas e agora eu não vejo como que as pessoas vão interpretar isso bem. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o Senhor tenha colocado você aí e tenha me colocado aqui para dizer exatamente o que eu vou falar para você. Se você se arrependeu e você está alinhado com Deus, não deixa mais ninguém julgar você. Não deixa ninguém mais julgar você. Porque se Ele lhe perdoou e houve arrependimento no seu coração, Deus pode lhe levantar uma segunda, uma terceira vez. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta de todas. É tempo de você deixar essa luz brilhar na sua vida. Você pode ter cometido os piores erros da sua vida. Deus te ama e tem um propósito com você. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu espero que essa palavra tenha sido um norte para muitas pessoas que estão me ouvindo. Deus tem um grande propósito na sua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus tem um grande propósito na minha vida. Deus tem um grande propósito na minha vida. Glória a Deus. Hoje aconteceu um fenômeno comigo. Eu comecei a fazer a oração da manhã e eu senti muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Muita dor nas costas e, eu não sou o tipo de pessoa que tem dor em lugar nenhum, graças a Deus. Mas eu senti muita dor nas costas hoje, quando eu estava gravando. E eu tenho uma cadeira aqui que, inclusive, essa cadeira aqui não deixa ter dor nas costas. E eu comecei a ter muita dor nas costas na oração da manhã. Terminei a oração da manhã, até falei, inclusive, para algumas pessoas, mas eu terminei a oração da manhã e ainda continuei com aquela dor nas costas até aquilo sumir totalmente. E o Senhor me mostrou que vai operar na coluna de muitas pessoas essa semana. O Senhor me mostrou que vai operar na coluna de muitas pessoas. Então, eu gostaria que você mandasse essa oração, inclusive para aquelas pessoas que têm problemas na coluna, porque essa semana, sempre que Deus me lembrar, eu vou orar pela coluna, ok? Sempre que Deus me lembrar, eu vou orar pela coluna. Eu vou orar para que Deus cure, para que Deus restaure. Eu sei que Deus me dirige nas coisas e se Deus me dirigiu a isso, eu quero orar por você. E se você conhece alguém da sua família com problemas na coluna, manda para essa pessoa também, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também falar rapidamente desse meu livro aqui, Café com Jesus. Se você não adquiriu, eu gostaria muito que você adquirisse. Ele é um livro profético e abençoador. Aqui o versículo bíblico, as direções para o seu dia. Aqui você vai escrever a sua própria oração a punho e aqui você vai fazer uma oração junto comigo, tá? Então esse livro aqui tem 365, 366 na verdade, orações. E você vai fazer mais 366. Isso dá mais de 700 orações que vai ter dentro desse livro. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente e eu sei que vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Também quero que você ore. Estamos com um programa de televisão em rede nacional de segunda a sexta às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ore por nós
ore por esse propósito que é nobre, eu sei que é nobre, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas, compartilhe. E quero também dizer que esse domingo eu estarei em Alphaville. Esse domingo eu estarei ministrando na igreja em Alphaville. Tenho uma palavra profética para liberar sobre a igreja às 9 horas da manhã. Avenida Aruanã, número 120. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulou em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu problema, teu desafio, amém? E vamos orar por portas. Escreve aqui a porta que você está pedindo a Deus, amém? Escreve aqui nos comentários, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo para que as grandes portas que o Senhor tem para a nossa vida se abram. Oramos em nome de Jesus para que 7 portas se abram na nossa vida, para a nossa vida e para a nossa casa. Abra portas de provisão, Senhor, portas de oportunidade, portas de milagres, portas de salvação. Oramos pela salvação de todos da nossa casa e que todos eles passem por essa porta, a porta da salvação, a porta que é Jesus. Nós oramos em nome de Jesus também, Senhor, para que dentro desse lar haja transformação, que todo vício seja quebrado, toda confusão, todo tipo de perseguição contra essa família seja desfeita em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles que são empreendedores e que têm grandes desafios nessa semana, que têm contas a pagar, impostos a pagar, que precisam cumprir seus compromissos. Senhor, eu oro porque o Senhor me dirige de orar, para que o Senhor os abençoe mais e mais, trazendo provisão, trazendo recursos. Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Oramos por provisão sobrenatural, oramos por milagres, por portas abertas. Oramos, Pai, para que o Senhor traga as pessoas certas para o nosso destino. Também oramos, Pai, pela vida dos nossos filhos, para que o Senhor prepare o futuro deles e o destino deles. Afasta eles, Pai, de alianças erradas, de situações e de ambientes que possam comprometê-los. Livra-os de todo mal. Senhor, dá discernimento a nós e discernimento à nossa casa. Que seja quebrado todo tipo de maldade, que seja quebrado toda inveja, que todo tipo de opressão espiritual, de batalha espiritual que essa pessoa está enfrentando, cesse no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós oramos por todo aquele que está doente, para que seja curado. Jesus, teu nome é poder, e no nome de Jesus nós declaramos saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro pela coluna dessa pessoa, para que haja restauração. Eu libero uma palavra de cura, do alto da cabeça até o cóccix, que haja alinhamento nessa coluna, que haja restauração nessa coluna, que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e que ela seja restaurada agora em nome de Jesus. Senhor, que a paz se estabeleça nesse lar, que a prosperidade esteja nessa casa e que grandes portas do favor do Senhor se abram para nós, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu favor e abençoe e que possamos todos ouvir a tua voz e seguir as tuas instruções. Amém e amém. Glória a Deus.
Se você recebe essa oração, você vai compartilhar com alguém, você vai ser bênção para alguém, você vai ser uma ferramenta de Deus para abençoar alguém. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa na tua vida e em tudo que estiver ligado a você, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Eu quero compartilhar uma palavra muito poderosa que o Senhor falou comigo e sei que vai falar com você também. E se você está aqui no terceiro dia, buscando a transformação para a tua vida e para a tua casa, não deixe nada lhe desanimar, não deixe nada lhe tirar da oração. Você sabe que o inimigo, ele tenta sempre nos distrair. Ele lança coisas no nosso caminho para roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, tirar o nosso sono. Ele tenta desviar você do caminho da oração. É a guerra que nós enfrentamos, a guerra de permanecermos na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você um testemunho. Antes de começar a ministrar a palavra, Deus tem feito coisas maravilhosas e eu quero glorificar o Senhor por isso. A Eneida mandou o seguinte testemunho: a paz, profeta. Eu quero testemunhar que a Sara, que estava internada, entubada, e segundo os médicos não havia mais o que fazer por causa de uma dengue hemorrágica que tomou todo o corpo. Orei com o Senhor, como sempre faço, mas dessa vez em intenção a cura dela. E hoje, para a glória do Deus vivo, ela está curada, recebeu alta depois de meses. Ao Senhor, minha enorme gratidão por ensinar a palavra. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida, sua família e toda a equipe. Olha só, estava internada, entubada com dengue hemorrágica e Jesus Cristo operou. E você acha ainda que não precisa de um intercessor na tua casa? Havia um intercessor pela Sara e a Sara saiu dessa situação impossível, desse quadro impossível. Agora imagina você posicionado como um intercessor poderoso em favor da tua casa, da tua família. Não para de orar, meu irmão. Não para de orar, minha irmã. Não deixa nada tirar você da oração. Porque não se trata só de você, se trata da tua família. Se trata do teu propósito, se trata de quantos Deus vai te usar para abençoar. Então tem muito mais por trás. Não é só você estar aqui na oração. É a tua vida. É o teu futuro. É tudo que está ligado a você. Então não para, não pare. Escreve aí nos comentários: não vou parar. Amém? Você não vai parar. Em 2 Samuel capítulo 23, verso 11, o nome Samá, filho de Agé, é citado uma única vez na Bíblia. E está escrito assim: depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Sama, como está escrito aqui na palavra de Deus, ele era um dos valentes de Davi. E a Bíblia diz que ele havia trabalhado numa terra, um campo de lentilhas. Não tinha a tecnologia que tem hoje, era tudo de forma manual. Ele arou aquela terra, plantou naquela terra
E os inimigos de Israel vieram contra ele, os filisteus. E todos da aldeia fugiram. E a Bíblia diz que ele ficou só, lutando naquele campo de lentilhas. E a Bíblia diz que ele lutou sozinho contra os filisteus que estavam atacando ali. E Deus, através dele, da sua coragem, da sua fé, da sua ousadia, Deus deu vitória a ele. A Bíblia diz que Deus interviu, porque um homem contra um regimento, contra um batalhão, não tem como prevalecer. Mas esse homem chamado Sama prevaleceu, porque o Senhor estava com ele. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É que ele não fugiu dos filisteus. Ele poderia ter fugido, ter deixado o campo de lentilhas para trás, porque custou para ele, talvez vários meses, para plantar, para cuidar daquela terra. Era o futuro da sua família, era o futuro da sua casa. Mas ele, mesmo tendo a oportunidade de fugir, ele decidiu lutar naquele campo de lentilhas. E aí Deus ministrou essa palavra no meu coração, que muitas vezes Deus nos deu um campo de lentilhas, que é a nossa família, que é a nossa empresa, os nossos projetos e sonhos, e nós não lutamos como Sama. Nós não empunhamos a nossa espada e cremos no livramento do Senhor. Muitos têm corrido, têm fugido de medo, muitos têm desanimado diante, da oposição que há, e têm entregue para o inimigo a sua família, têm entregue o seu destino para o diabo, porque os filisteus representavam a ação maligna. Toda vez que você estiver cuidando de algo que Deus te deu, toda vez que você trabalhar em algo que Deus te deu, o inimigo vai se levantar. E o objetivo dele vai ser tirar você daquilo que Deus te deu. Vai fazer você correr daquilo que Deus te deu, ir embora, desistir daquilo que Deus te deu. Deus te dá a oportunidade, Deus te coloca num lugar de bênção e o inimigo se levanta contra você com o objetivo de fazer com que você morra de medo diante dele e desista. Quando eu li essa palavra, e a Bíblia diz que o Senhor efetuou um grande livramento, Deus estava com Sama aqui nessa batalha. Da mesma maneira que está conosco na batalha, Deus está conosco, não estamos sozinhos. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. É por isso que eu tenho que descansar a minha mente e confiar no Senhor, sabendo que Ele vai me dar vitória, Ele vai me fortalecer em meio à guerra. Eu posso estar rodeado, eu posso estar enfrentando muitos inimigos, eu posso estar sendo perseguido, eu posso estar sendo difamado, mas eu vou permanecer firme, lutando no meu campo de lentilhas. Não desista da tua família, não desista do teu ministério, não desista do que Deus deu a você, do que Deus colocou na sua vida. Eu estava respondendo a pergunta para uma mulher hoje. Ela disse: meu marido é pastor e ele quer se separar. Nós vemos que há muitas pessoas, independente de serem da igreja ou não, que estão enfrentando lutas. Nós somos pessoas, seres humanos, temos nossas limitações, todos nós chegamos a um limite, mas se eu me fortalecer no Senhor e acreditar que o Senhor me dará livramento e empunhar a minha espada da fé, minha espada do Espírito, eu terei vitória sobre os meus inimigos, sobre as adversidades dessa vida. O que eu não posso é desistir, eu não posso retroceder. E eu sei que existem desafios na nossa caminhada, eu sei que enfrentamos o inimigo, eu sei que há dias de dúvidas, há dias onde o diabo usa pessoas para lançarem palavras contra a gente, para nos desanimar, para nos deprimir. No entanto, devemos permanecer firmes em Deus como Sama, lutando pelo nosso campo de lentilhas. Não podemos nos dar por vencidos, não podemos retroceder, não podemos desistir.
devemos ficar firmes, crendo, Deus me deu esse lugar e daqui eu irei avançar, eu não vou retroceder, eu não vou entregar o que eu trabalhei tanto nas mãos do diabo, eu vou lutar por isso. O inimigo lança pressões e parece que essas pressões vêm em ondas, sabe? Porque há tempos que você enfrenta o inimigo e depois vem ondas mais fortes e depois mais fortes, e quando você pensa que agora acalmou, vem outra coisa, sabe, para combater a você. Mas, mesmo que você esteja sozinho, o Senhor está com você. Por isso que a Bíblia diz no Salmos 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se o Senhor está conosco, se estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo, não temeremos mal algum. Ele nos dará a vitória. Por isso, não salta fora do propósito de Deus. Não saia do teu casamento, mesmo que esteja difícil, sabe? Mesmo que você esteja com problema com seus filhos e você pense assim, puxa, eu não quero mais isso, não quero estar me incomodando. Ei, esse é o teu campo de lentilhas. Você não pode desistir. Deus te deu uma responsabilidade. Não saia da tua responsabilidade. Não saia do que Deus colocou na tua vida. Pode ser difícil, pode ser algo, sabe, que está levando você ao combate, mas não desista, não pare, continue crendo, continue acreditando, Deus é maior e vai lhe dar a vitória. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É tempo de você resistir o teu inimigo, é tempo de você resistir, resistir e resistir, e não ceder a isso que você está enfrentando. Uma outra mulher fez uma pergunta para mim, como que eu vou vencer? A depressão e a tristeza, eu não consigo vencer. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, alegre-se no Senhor, alegrai-vos. Outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor. Busque forças em Deus, busque forças em Deus, Ele vai dar forças. Ele vai colocar resistência em você que você acha que não tem mais. Ele vai lhe dar, nesse momento, uma resiliência, uma capacidade para você enfrentar esses problemas de frente. Eu sei que pode ser, sabe, uma notícia após a outra, pode parecer o fim do mundo. Mas, como Jó declarou, nós precisamos declarar, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que tu pode, ó Deus. Eu sei que tu pode. Eu sei que não existe impossíveis para ti. Confia no Senhor, porque Ele certamente te dará vitória. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa palavra, quando eu li hoje, ela, sabe, trouxe um brilho para o meu dia, porque muitas vezes nós nos encontramos como Sama, sabe, lutando um campo de lentilhas, lutando por algo. Às vezes não temos o suporte que gostaríamos, mas temos o Senhor, que é o nosso maior suporte. Amém? E é nele que tem que estar a nossa esperança. Eu tenho feito de Deus a minha esperança e Ele nunca me deixou confundido, Ele nunca me abandonou. Faça dele o seu suporte, Ele não abandona. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir a você que está nesse terceiro dia do propósito, buscando a transformação na sua vida, que você compartilhe com 7 pessoas agora. Amém? E a lição de hoje é: mantenha-se firme em Deus, porque você verá a vitória. Amém? Declare aí nos comentários: vou me manter firme em Deus e verei a vitória. Amém? Você vai ver com os teus olhos, vai contemplar o que Deus, Ele está fazendo em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, tua necessidade. E como intercessores, nós temos que ser como Sama, nos colocar no nosso campo de lentilhas, na nossa posição de oração e lutar em favor da nossa casa, da nossa família. Talvez seja difícil para você lutar em favor da tua casa, lutar em favor da tua família, mas é necessário. Quer aprender a ser um guerreiro como Sama?
e ter vitória do Senhor, ter a intervenção do Senhor na sua vida, eu convido você a participar do Seminário de Intercessão Profética. Vai ser no dia 14 e 15 de abril agora, semana que vem. Você vai ser poderosamente abençoado. Você vai receber segredos da oração. Você vai se levantar como um guerreiro de oração, um intercessor em favor da tua casa, em favor da tua família. Hoje mesmo você pode fazer a sua inscrição. Aqui na descrição desse vídeo tem 2 links. O link do meu site, que é www.vinicius17.com.br, e o segundo link, que é da Academia Kingdom. Você pode clicar ali e fazer a sua inscrição. E se você tem dúvidas de como fazer a inscrição, entre em contato com a minha equipe através do nosso site, tem os contatos ali do nosso pessoal. Você entra em contato com eles, eles vão ajudar você. Agora, não fique de fora desse seminário, vai te ajudar muito, vai ajudar você a se fortalecer para ser um intercessor em favor da tua casa e da tua família. Amém? E eu quero também dar um anúncio aqui muito especial. Nesse domingo eu vou começar uma série de mensagens, 7 domingos, onde eu vou falar sobre o reino de Deus. E 15 minutos antes de começar o culto, eu vou orar novamente pelos doentes. Eu tinha feito inicialmente 3 domingos, que foi a direção que Deus me deu. E agora eu quero continuar orando nos domingos, 15 minutos antes do culto começar, pelos doentes. Amém? Eu sinto que isso é de Deus, as pessoas precisam de oração em favor da saúde, oração específica. Nós vamos ungir os doentes e vamos orar sobre eles. Já vimos muitos milagres, mas cremos que veremos muito mais. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, e você é o nosso convidado, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de todos aqueles que estão orando junto comigo neste momento. Apresento os pedidos de oração a Ti. Pessoas que estão orando por transformação, que estão orando por mudança. Senhor, vem com o Teu poder e muda a realidade. Muda, transforma, Senhor. Intervém nessa situação. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração. E eu peço um milagre de Deus sobre cada pedido de oração. Peço a Deus o livramento para os filhos. Eu peço a cura para essa pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente. Eu peço a paz de Deus para esse casamento, pela restauração desse casamento, para que toda confusão, briga, desentendimento cesse nesse lar em nome de Jesus. Oro também, Pai, por esse empresário, esse profissional liberal, que está passando por uma situação difícil, desafiadora, não sabe como vencer, não sabe como vai conseguir cumprir com as suas responsabilidades. Pai, nós oramos e pedimos um milagre. Nós pedimos que o Senhor traga ideia, nós pedimos que o Senhor traga bons negócios, pedimos que o Senhor traga recursos, provisões. Oramos por essa pessoa, Pai, que está com um problema na família, de desentendimento, de brigas, para que o Senhor traga a união para dentro dessa casa e caia por terra esse espírito de discórdia, e caia por terra esse espírito de inveja, de confusão, e que o Senhor proteja esse lar, que toda maldade
contra essa família cesse agora, seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu me levanto contra toda obra de maldade. Eu me levanto agora contra a ação maligna direcionada à família dela, aos filhos dela. Toda obra que foi paga para destruir, toda obra que foi paga para enfermar. Eu oro agora para que a ação do mal contra a vida dessa pessoa seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que o sangue de Jesus cubra essa família, cubra esse lar e que o Senhor traga sobre este lar a tua paz. Traga, Senhor, a vida, traga, Senhor, a prosperidade e que haja salvação dentro desse lar, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que a alegria do Senhor fortaleça essa pessoa, que toda a depressão renda-se a Jesus Cristo, toda a tristeza que essa pessoa carregue, solte ela, solte a mente dela, solte a alma dela, que ela seja livre, que ela seja liberta, que o poder de Deus toque ela agora, toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também por toda criança que está doente, por toda criança que não tem conseguido dormir bem à noite, por mal dormir. Eu oro, Senhor, para que a paz se estabeleça agora e que essa criança tenha uma noite tranquila de sono. Como está escrito nos Salmos, Pai, deito-me logo, pego no sono, porque o Senhor me sustenta. O Senhor é o sustento dessa casa, é o sustento dessa família. Guarda, Pai, proteja e livra do mal no nome de Jesus Cristo. E que venha tempos de abundância, tempos de mudança, tempos, Senhor, de avivamento para dentro dessa casa, para dentro desse lar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Amanhã vamos para o 4º dia desse propósito de 21 dias para transformar a sua vida. Fique firme e cremos no que Deus está fazendo. Um forte abraço a todos e lembre-se, lute pelo seu campo de lentilha. Lute como um poderoso intercessor. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.